versículo 5. Fatos incontestáveis. É impressionante como o apóstolo Paulo tem um carinho especial por essa pequena igreja na cidade de Tessalônica. Já tenho dito aqui que, proporcionalmente às demais cartas, a primeira e segunda aos Tessalonicenses encontra praticamente metade, o que significa que a maior parte das ocorrências do vocativo irmãos nós encontramos nessas cartas aos Tessalonicenses. De hoje até nós vamos ler acerca até de um acréscimo, um adjetivo aí no versículo 13, né? Irmãos amados pelo Senhor. Uma igreja que crescia, uma igreja que se desenvolvia em fé, em amor, uma igreja que suportava as perseguições, e que eram muitas as perseguições, sem sombra de dúvidas, uma igreja resistente. Capítulo 1 da segunda carta, no versículo 4, vai dizer: é por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. A necessidade que esta igreja tinha de permanecer de pé, briosa, firme, valente, diante das adversidades, fez com que Paulo escrevesse essa segunda carta para corrigir dois erros grandes que estavam acontecendo naquela igreja. O primeiro relacionado ao entendimento, ou um falso ensino, de que o dia do Senhor, a vinda do Senhor, já tinha acontecido. Daí então, no capítulo 2, versículo 1, nós já trabalhamos esse texto. Paulo diz: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Não. E daí então, na última quinta-feira que eu estive aqui, eu deixei claro, seguindo o andamento do texto, o fluxo do texto, que será preciso que aconteçam duas coisas antes da vinda do Senhor Jesus. Que não precisam ser necessariamente duas coisas, uma após a outra, que pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. A apostasia, será inaugurado um tempo onde as pessoas vão abandonar a fé de maneira obstinada. Estarão se rebelando. Estarão deixando de seguir o Evangelho do Senhor Jesus e deixando as fileiras do povo de Deus, do exército de Deus. E o aparecimento do homem da iniquidade. Preste atenção, falei aqui, esse homem que foi mostrado na visão de Daniel, visão de Apocalipse, 1 João, vimos textos que evidenciam de que será um homem, uma pessoa, um homem escatológico, um homem que virá nos últimos tempos, reunirá para si adoradores, seguidores, gente que será fiel a ele,
alguém que vai se colocar no lugar do próprio Deus, no lugar do próprio Cristo, vai se tornar objeto de culto, vai se assentar no santuário de Deus e vai se apresentar como se fosse o próprio Deus. Ponto. Nesse sentido, Paulo nos dá a entender de que ele já havia ensinado à igreja de Tessalônica que acerca da manifestação deste homem dependeria apenas daquele ou daquilo que o detém. Vimos algumas possibilidades aqui, mas tudo vai caminhar na direção de que é o próprio Deus, é o Espírito Santo, que está refreando a manifestação tanto deste período de apostasia quanto do aparecimento deste homem da iniquidade. Nesse sentido, vamos caminhar junto, a gente pode caminhar junto com alguns irmãos preciosos que falam de que enquanto o Espírito Santo tiver algum protagonismo na história, este anticristo não vai se manifestar. Mas a partir do momento que o Espírito Santo deixar de detê-lo, ele vai aparecer. Um ponto de destaque que eu gostaria de fazer está no versículo 7 do capítulo 2, que diz assim: porque o mistério da iniquidade já opera. O que significa que o homem da iniquidade não apareceu ainda. Por mais que nós temos alguns canais de YouTube aí dizendo que ele já nasceu, que ele está em tal lugar assim, assim, assim. Mas ele ainda não apareceu. Agora o mistério da iniquidade, sim. O texto diz, porque o mistério da iniquidade já opera. O texto prossegue, eu vou citar os versículos 9 até 12, só para você entender por que a mensagem de hoje, de 2:13 até 3:5, é o contraste disso. Pensa comigo aqui. O mistério da iniquidade já opera. O mundo só aguarda a manifestação da apostasia, esse movimento de abandono da fé por parte de grande parte da cristandade, grande parte mesmo. Há quem diga até que a maior parte será de apóstatas. A maior parte. E a chegada do anticristo. Se Paulo tivesse terminado a sua carta em 2:12, esta carta ficaria com um tom assim de, poxa vida, e agora o que a gente vai fazer até a chegada desse tempo, né? Porque Paulo diz assim, acompanhe comigo aí a partir do versículo 8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Mais uma vez a palavra vinda, parousia, chegada real, triunfante. Ora, o aparecimento do iníquo, esse homem da iniquidade, esse anticristo, é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça, aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Olha o contraste. Esse anticristo virá com poder, sinais e prodígios da mentira àqueles que não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O amor da verdade salva. Poder, sinais e prodígios da mentira levam ao engano. Versículo 11, é por esse motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira. Mais uma vez, à mentira.
a fim de serem condenados. Quem será condenado? Todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Estão comigo? Agora sim a gente pode ler o texto para ficar claro que Paulo vira a chave aqui. Para usar uma expressão bem nossa, ele vira a chave. E ele diz agora, mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi para isso que também Deus os chamou mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra e boa palavra. Guarde essa expressão. Fiquem firmes e os fortaleça. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos. Mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá. Estão comigo? Versículo 15, fiquem firmes. Versículo 17, e os fortaleça em toda boa obra e boa palavra. Agora capítulo 3, versículo 3. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Temos confiança no Senhor quanto a vocês, de que não só estão praticando as coisas que lhes ordenamos, como também continuarão a fazê-las. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Essa é a linha do argumento de Paulo, tá ok? Fortaleça, fiquem firmes, fortaleça em toda boa obra e toda boa palavra. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno, e que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. A questão, amados, eu já estou careca de falar isso com vocês, mas é bom de repetir. A questão não é como se começa, é como se termina. Quando Deus for analisar a nossa vida no dia final, Ele não vai analisar por um ponto, Ele vai analisar o conjunto da obra, o todo da história. A foto que Deus tira é panorâmica, não é o zoom, a foto tirada daquele momento, daquele ponto. Domingo passado eu ilustrei isso com a vida de Saul. Saul não foi para o inferno porque ele se suicidou. Ele foi para o inferno porque durante toda a vida ele não quis saber de Deus. Para de ficar, por exemplo, pensando na vida em relação a momentos que acontecem. Por exemplo, Davi, os seus erros, os seus vacilos. Mas Deus olha a vida por inteiro. É o homem segundo o meu coração. Paulo perseguiu cristãos grande parte da sua vida.
Atos capítulo 9 diz que ele respirava ameaças contra os cristãos. Mas o Senhor falou, este é para mim um vaso escolhido. Quando que Paulo foi escolhido? Desde a fundação, antes da fundação do mundo. Porque Deus olha a nossa história por completo. Paulo está pensando assim, eu dou graças a vocês, meus amados irmãos, meus irmãos amados, porque Deus está olhando para vocês como um povo escolhido. Esses fatos incontestáveis são dois. O fato da nossa salvação e o fato da nossa preservação. O Deus que nos salva é o Deus que nos mantém salvos até o fim. Dando um clique, grande Vitor, a grande ideia desta passagem é: o crente é salvo e preservado em Deus eternamente por meio de Cristo Jesus. Salvo e preservado em Deus eternamente por meio de Cristo Jesus. As pessoas têm uma dificuldade grande de pensar sobre o Evangelho. Eu até posso ousar dizer de que os evangélicos conhecem muito pouco do Evangelho. Eu estava dando aula essa semana no seminário lá de Sergipe, online, sobre as ordenanças, a ceia e o batismo. E eu fui falando sobre o batismo, e aí, vez por outra, aula online, você precisa ver quem está dormindo ou quem está acordado, principalmente com a tela que eles insistem em deixar desligado, né? E aí eu perguntei para um jovenzinho lá, o Guedes, falei, poxa, li o texto de Romanos capítulo 6 e falei, batismo, morte, sepultamento, ressurreição de Jesus. Então o batismo é uma dramatização do... Aí falei, Felipe Guedes, morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. O batismo é uma demonstração, uma dramatização do... E o garotinho com aquele sotaque nordestino, do Evangelho. A ceia relembra a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Aí ele não errou. Felipe Guedes. A ceia é uma dramatização do Evangelho. Tudo é o Evangelho. Deus nos salva, dando um clique, Vitor. Por quê? Mas devemos sempre dar graças a Deus. Analisa aqui a questão da Trindade. Por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi para isso que também Deus os chamou mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aí você vai lá em Efésios capítulo 1, de 3 a 14, é o maior parágrafo da Bíblia. No português não dá essa ideia, mas no original não tem ponto. De 3 a 14 é uma frase só, é um parágrafo só, que fala sobre a ação de Deus Pai, a ação de Deus Filho e a ação de Deus Espírito Santo para nossa salvação, que Paulo aos Efésios chama salvação do quê? De bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É o Evangelho. Queridão, queridona, coloque uma coisa na sua cabeça, é Deus que nos salva. Tem tanto texto aqui que eu não vou ler tudo. Fomos destinados para a salvação em Cristo Jesus. João 15,16, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça.
a fim de que tudo que pedir ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. 1 João 4,10, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação, satisfação plena pelos nossos pecados. Toda vez que eu vejo a palavra propiciação, eu lembro daquele texto de Lucas em que o publicano ora ao Senhor e diz assim: ó Deus, sê propício a mim, o pecador. Propiciação, favoreça-me, Senhor. No tabernáculo lá de Êxodo, há uma mesa da propiciação. Nós somos aceitos pelo Pai. Fomos reconciliados por Ele. 2 Coríntios 5,18. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Olhe para mim, nós fomos aceitos por Deus, no amado Jesus. Sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, porque Deus os escolheu, desde o princípio para a salvação. Pela santificação do Espírito e fé na verdade, Deus os chamou mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. A doutrina da eleição, amados, deve nos encher de uma segurança eterna, algo esplendorosa. A pessoa chamada será salva, com toda certeza. O Espírito opera mediante a pregação da palavra de Deus, persuadindo de um modo eficaz. Portanto, a pessoa chamada atende à voz de Deus. Atende à voz de Deus. A Timóteo, na sua segunda carta, Paulo vai dizer: Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Se não é merecimento seu, é o quê? É graça. Somos salvos pela graça. Há quem diga, amados e amadas, de que nós estamos nesses versos aqui, de 13 até 15, com a súmula do pensamento teológico do apóstolo Paulo. Nós somos chamados, mediante o Evangelho, para alcançarmos em Cristo a glória da nossa salvação. Me parece, então, amados, só para você pensar nesse ponto aqui comigo, de que se o homem da iniquidade, ele vai fazer a cabeça daqueles que derem crédito à mentira, Jesus, já desde antes da fundação do mundo, já escolheu aqueles que não vão seguir as mentiras deste anticristo, mas que serão salvas, e daqui a pouco eu vou estar falando, preservadas para a glória da salvação. Versículo 14, né? Parte final. Para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, então, nesse ponto, dando um clique aí, que entra esse desafio da preservação. Deus nos preserva. Deus nos preserva. Por isso, o verso 15 diz: assim, pois, irmãos, fiquem firmes. O que significa este fiquem firmes?
significa que nós somos pressionados a cada dia e somos tentados a desistir. Porque Deus tem seus eleitos, mas o diabo não sabe quem são eles. E por isso a todos, já está com a bateria, amor? Pode mandar. A todos igualmente, ele tenta, ele seduz, ele compele com mentiras para atrair ao erro. Por isso que acompanhe comigo aí, fiquem firmes. Mas o texto diz mais, não apenas fiquem firmes, guardem as tradições. E aí, não sei se você vai querer gravar ou grifar, mas guarde as tradições, é importantíssimo. O que Paulo quer dizer como tradições? Ele, literalmente, a palavra tradição significa aquilo que é passado de pessoa para pessoa. Eu comecei o culto aqui lendo a ata, primeira que a gente tem, a única que a gente tem, daquele período da congregação em que se estava planejando ser organizado a igreja. Só que tradição é muito mais do que esse relatório, essa história de uma igreja, como no nosso caso, 33 anos. Tradição, amados, é aquilo que Jesus passou para os apóstolos passaram para as suas igrejas, os seus líderes, e isso foi sendo passado adiante até chegar aos nossos dias. Por isso que Paulo vai dizer aos Efésios de que a igreja tem como fundamento os profetas e os apóstolos, o Antigo e o Novo Testamento. Esta é a verdade do Evangelho. Paulo diz, olha, guardem as tradições que lhes foram ensinadas. Há muito tempo eu aprendi que há uma diferença entre tradição e tradicionalismo. Tradição é a fé viva de pessoas mortas. Tradicionalismo é a fé morta de pessoas vivas. Guardem as tradições, aquilo que foi passado, aquilo que foi mostrado através das Escrituras. A segunda carta de Paulo a Timóteo, por exemplo, no capítulo 3, a partir do versículo 12, Paulo vai dizer, na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, preste atenção, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Em outras palavras, queridão e queridona, não tem que inventar. É só perseverar naquilo que já foi mostrado, ensinado. Pode aumentar um pouco o meu retorno aqui, que diminuiu, trocou a bateria e diminuiu a equalização. Mas a verdade de Deus
não foi inventada por homens. Ela foi transmitida de Deus para os homens. De tal forma, queridão e queridona, que preste atenção aqui, no versículo 16, Paulo diz, olha, que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o coração de vocês e os fortaleça. Em quê? Em toda boa obra e boa palavra. Boa obra e boa palavra. Não basta boa obra. Boa obra e boa palavra. Não basta boa palavra. Boa obra e boa palavra. Se as suas atitudes, boa obra, não são coerentes com as suas palavras, boa palavra, o seu testemunho não tem eficácia. Boa obra, boa palavra. Fazer e agir. Por isso que, dando prosseguimento a essa distinção de capítulos e versículos, você não deve levar a sério. Paulo está na mesma toada. Finalmente, irmãos, é o final do argumento dele. Orem por nós. Paulo está dizendo, olha, se é para a gente manter boa obra e boa palavra, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague. O verbo propagar no grego é a palavra trecho, que significa correr trecho. Avance. Avance. E seja glorificada como aconteceu entre vocês, e orem também, e aí esse é o ponto que Paulo diz aqui, pelos inimigos externos, pela oposição, para que sejamos livres das pessoas perversas e mais, de gente que não tem fé. Olhe para mim, amados, Paulo está falando de gente da igreja. Paulo não está falando de gente lá fora. Ele está falando de gente má e perversa dentro da igreja. Porque a fé não é de todos. Nem todo mundo, amados, que é chamado de crente é crente. A fé não é de todos. Parece um contraponto, um contrassenso, um paradoxo, o que você quiser chamar disso, mas Paulo está dizendo, tome cuidado com os de dentro. E esses de dentro são maus e são perversos. E a palavra mas aqui, esse adjetivo, é a mesma palavra que ele vai usar no versículo 3 para traduzir a palavra maligno. Pessoas más e maligno. É a mesma palavra que Jesus vai usar no sermão, na sua oração, acerca disso. Livra-nos do mal. Livra-nos do maligno. Livra-nos de pessoas más de dentro da igreja. Porque a fé não é de todos. Mas Paulo prossegue, olha, mas o Senhor é fiel. Judas vai escrever os versículos 24 e 25 na sua carta, e ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem. Porque, amados, na nossa caminhada, olhe para mim, por favor, há momentos em que tropeçamos. Eu não queria que fosse assim, mas há momentos que se a gente não se guardar, se a gente não orar, se a gente não lutar. E é interessante a carta de Judas, eu não vou me delongar nisso, mas Judas, que é irmão do Senhor Jesus, irmão também de Tiago, ele vai começar a sua carta querendo falar sobre a salvação, não é?
Versículo 3: Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, ele diz: senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Olhe para mim, amados, vida cristã é luta. Paulo vai encerrar sua carta aos Efésios, ele começa a falar das bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E ele vai terminar falando na guerra que acontece nas regiões celestiais. Nas regiões celestiais em Cristo. Nós fomos assentados em Cristo, capítulo 2. E agora, no final da carta, no capítulo 6, Paulo fala sobre a guerra nas regiões celestiais. Amados, preste atenção, o diabo não tem apenas o homem da iniquidade. Não fica preocupado com o homem da iniquidade, porque o mistério da iniquidade já está entre nós. É o que a carta, Paulo diz no início, olha, o mistério da iniquidade já está. A revelação do homem da iniquidade será um detalhe. E se o homem da iniquidade ainda não foi mostrado a nós, os seus enviados, homens maus e perversos, estão entre nós. Gente que persegue os pregadores, gente que tenta desacreditar a pregação, gente que a partir da igreja se torna inimiga da fé, porque a fé não é de todos. Versículo 3, ele os fortalecerá e os guardará do maligno. E aí Paulo diz, versículo 4, temos confiança. Que confiança é essa? É a dependência, amados e amadas, que a igreja tem do Senhor, de que de fato é por conta dele que nós vamos perseverar até o fim. Não é por nossa conta. Em Lucas 21, um texto precioso que eu li até na IBD do domingo passado, Jesus termina o seu sermão escatológico, registrado por Lucas no capítulo 21, e ele diz, olha, versículo 16, vocês serão entregues até por seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vocês, todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. E aí é o versículo que para mim é completado na carta aos Tessalonicenses. É pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Aleluia. E aí o que é que diz? No versículo 4, temos confiança no Senhor, de que vocês não estão só apenas praticando as coisas que lhes ordenamos, mas também continuarão a fazê-las. A questão, mas Paulo vai dizer aos Filipenses que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo, porque não é uma questão de começo, amados. Não é empolgação de quem conhece a Jesus, que está incendiado pela chama do primeiro amor. É de quem passa pelas tribulações e aprende, e experimenta, e cresce, e persevera. De tal modo que o versículo 5 termina, que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. É a perseverança de e por Cristo. O que Paulo está querendo dizer com perseverança de Cristo? É a nossa paciente espera, amados, por Cristo em sua vinda. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, o alvo da nossa expectativa, da nossa esperança, mas essa semana, assistindo a minha aula no mestrado com o professor Lucas Sabatier, ele disse o seguinte, esperança não é aquela coisa de, poxa, vai dar tudo certo. Esperança bíblica é a esperança que você tem certeza que você já pode desfrutar hoje.
A aula era sobre aconselhamento bíblico da necessidade de não nos despedirmos de quem estamos discipulando, aconselhando, sem dar a esperança bíblica, oferecer a esperança bíblica, a esperança do Evangelho. Paulo diz, olha, a perseverança de Cristo. Ele não diz assim, pacientemente aguardem pelo dia do Senhor. Ele também não disse, pacientemente aguardem até o tempo que a tribulação chegue. Não, Paulo diz, pacientemente aguardem pelo Senhor. Ele irá arrebatar a sua igreja. Essa é a nossa expectativa. Essa é a nossa esperança, amados. Eu já disse para vocês aqui que todo domingo à noite, o pastor Licínio Taylor, falecido na época em Conceição de Jacareí, o meu estágio lá de 30 anos atrás, ele terminava o culto dizendo a mesma coisa. Eu achava que era uma coisa, poxa, todo domingo a mesma coisa. Hoje eu fico com essa ideia na cabeça. Vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Cadê, amados, a fé, a expectativa, a esperança do retorno de Jesus? Será que a gente está tão confortável aqui? Não! Dando 2 cliques aí, Vitor, coloque na sua cabeça, nós somos crentes porque fomos eleitos por Deus em Cristo Jesus. A nossa salvação não veio dos nossos próprios méritos, amados, mas pelos méritos de Cristo. Vida eterna é presente, não é merecimento. Nós não trabalhamos para sermos salvos, mas porque fomos salvos. Nós não servimos para sermos aceitos, mas porque já fomos aceitos. Nós não somos salvos por causa da santificação, nós somos salvos pela santificação e fé na verdade. Paulo vai dizer em Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Daí então, queridão e queridona, o último ponto é o que nos impede de desviarmos. Preste atenção nisso daqui, por favor. O que nos impede de desviarmos não são os nossos condicionamentos ou conveniências, mas as nossas convicções no Evangelho de Deus. Eu não vou ter tempo para fazer um comentário sobre essa ideia de condicionamentos, conveniências e convicções, mas eu vou poder ilustrar de maneira clara isso daqui. Terminando de ler essa semana um livro sobre história dos batistas, de Michael Rankin, História dos Batistas, desde a Inglaterra até os nossos dias, uma obra muito relevante. Ele termina dizendo o seguinte, aplicado aos batistas, mas isso pode ser aplicado a todos os crentes. Alguns são batistas, irmão João, por condicionamento. Por quê? Foram criados numa igreja batista. Foram convertidas através do ministério de uma igreja batista. Ou se casaram com um batista. Até é citado um famoso pastor batista do século XX que diz, eu sou batista, nascido e criado batista, e quando eu morrer, serei um morto batista. Apenas por condicionamento. Tipo Gabriela, eu nasci assim, sempre fui assim e tudo mais. Algumas pessoas são batistas por conveniência. Isto é por uma identidade apenas com a igreja local. São batistas porque gostam dessa igreja batista. Se forem para outro lugar, não são fiéis à denominação. São batistas, mas poderiam ser metodistas, poderiam ser presbiterianos, poderiam ser pentecostais. Acontece que eles gostam dessa igreja batista. Agora, o terceiro ponto, amados, que é o que a gente precisa perseguir, são os crentes. No caso, batistas ou qualquer outro crente, por convicção.
Não é condicionamento, não é conveniência. É convicção. É gente que se identifica. Se identifica com o quê? Com crenças, com prioridades, com doutrinas, com verdades bíblicas, que entendem que, de fato, aquilo que os batistas creem sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre a salvação, sobre a igreja, é verdade. Isso independe da herança ou das preferências. Abrindo o leque, Paulo está falando à igreja de Tessalônica o seguinte: versículo 15: fiquem firmes e guardem as tradições. Versículo 17: console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra e boa palavra. Versículo 3 do capítulo 3: ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Versículo 5: que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Chegará um tempo, amados, olhe para mim, e não está longe, que você terá muito pouco de estrutura, de ambiente, de instituição. Talvez possa parecer exagerado o que eu vou lhes dizer, mas vou dizer e ponto. A igreja, enquanto CNPJ, pode estar com seus dias contados. Chegará um tempo, e não está longe, que a igreja será só CPFs. Só pessoas que vão se reunir por condicionamento, por conveniência, por convicções. A gente não vai ter o que se apegar. A gente não vai ter a quem recorrer. A não ser a perseverança de Cristo. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós e nos mantenha fiéis quando o único elo que nós tivermos uns com os outros for apenas Cristo e nada mais. Abaixe sua cabeça. Nós começamos agradecendo a Deus pela igreja. Porque, amados, os tempos têm sido difíceis. Há igrejas, amados, que são verdadeiros sucos de entretenimento. Pastores, líderes estão se pervertendo. Inimigos da fé cristã têm se levantado dentre os crentes. Nós não vamos precisar que os governos fechem os templos. O testemunho de muitos já tem sido calado. Amordaçados. Internamente. Ah, meu Deus.
A sua palavra, ela é verdadeira e chocante. Paulo está escrevendo esta carta que poderia ser a carta para nós hoje, e é. E é. A gente tem que ficar firme. A gente tem que se fortalecer no Senhor. A gente tem que se manter perseverante. Nos dê condições de cada jovem aqui, cada adolescente, cada irmão, cada irmã. Diante das pressões, elas são grandes, as pressões deste tempo. Que o teu povo não abandone a caminhada. Aqueles que estão aqui por condicionamento ou por conveniência, não durarão entre nós e não suportarão as fases mais duras da perseguição e da tribulação. A igreja que vai passar pela grande tribulação será aquela que chegará do outro lado forte por conta das convicções. Levante um povo forte, Deus, neste lugar, em o nome do Senhor Jesus. Amém.